voltamos, é o segundo bloco ao vivo, programa Saúde Master, edição 110. Vão aparecer aí os indicativos de comunicação e você pode interagir durante todo o segundo bloco. Chegarão perguntas pelo código QR. Se você está assistindo agora pela internet, certamente você estará ou está em tvmaster.tv. O YouTube transmite para o mundo inteiro agora ao vivo, nesse endereço aí, TV Master Play. Há outros modos de interação que serão mostrados aí. Se você colocar no seu navegador aí agora, teste para ver se dá certo, coloca por extenso, iaidoutora.com, vai cair diretamente aqui nos nossos mecanismos, mais propriamente no WhatsApp. Portanto, são muitas as maneiras de se comunicar e ajudar, através da informação, a salvar vidas. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia também no programa Saúde Master, a doutora Tatiana Vanderlei. Doutora, seja bem-vinda pela primeira vez. A senhora está na bancada que tem um costume, salvar vidas. Obrigada pelo convite. Doutora, olha, o currículo da senhora, eu sempre digo, houve uma dificuldade no resumo, porque é grandioso, doutora. Aí, quando eu olhei o tema, eu sei que poderíamos, com a doutora, enfocar diversos temas. Mas eu venho me ligando muito, ou estudando muito, ou vendo muitas séries ligadas com o autismo. Eu vou até, no decorrer desse segundo bloco, eu vou sugerir ou indicar algumas séries que eu assisti agora. O público já sabe que realmente a cada tema eu procuro ir com profundidade para levar essa informação de qualidade. Doutora, eu já vou dizendo, eu vou ler alguns tópicos, mas parabéns, é um currículo extraordinário, doutora. Obrigada. O autismo é meu hiperfoco. Sou hiperfocada no autismo. Não é, doutora? E diz assim no currículo, que a doutora é fonoaudióloga clínica infantil, é especialista em motricidade orofacial, é terapeuta também de Floor Time, né, que vocês vão saber no decorrer. Eu pesquisei, lógico, esse é um método de uma terapia que é baseada na interação, nos relacionamentos com os autistas, né? Tem também treinamento avançado em PECS, que é um sistema de comunicação que usa, por exemplo, figuras. É isso, doutora? Estudei direitinho? Estudou. Doutora, inclusive nos seriados, é interessante. Os seriados que eu vou citar daqui a pouquinho, tem um deles que eu terminei de assistir, que desde de criancinha, uma vez diagnosticada com autismo, os pais começam a interagir muito com figuras. E a evolução é realmente extraordinária. Não é isso, doutora? A depender do caso do paciente, sim, eles evoluem bem. Ainda no contexto, a doutora tem todo um treinamento profissional no modelo Denver de intervenção precoce. É isso mesmo, doutora? Isso, que é para crianças de 12 até 5 anos. E também vários cursos. Tem um curso aqui que é chamado Sugestão Dinâmica Temporal e Tátil. Isso. Ou seja, doutor, o que é que eu noto, e a senhora creio que deve confirmar? A senhora foi criando diversas habilidades, lógico, através do estudo, do conhecimento e das especializações, justamente para tratar, por exemplo, com o autista. É isso mesmo, doutora? Isso. Quando eu me identifiquei, e me apaixonei pelo autismo, cada vez mais a gente vai se fascinando pelo tema, pelas crianças. E aí eu fui realmente pesquisando e procurando cursos, capacitações, especializações que envolviam o tema do TEA, do transtorno do espectro do autismo, para que eu, enfim, pudesse dar o que fosse de melhor e mais atual no tratamento das crianças. E todos estão vendo aí no tema, está aparecendo agora, que a especialidade da doutora, esse tema ficou bem interessante, é o que conecta
o mundo ao autismo. É verdade isso aí, doutora? É verdade. É porque, verdade. assim, quando eu também li, né, o tema, eu fiquei encantada, porque a comunicação, né, faz a gente se integrar com o mundo. Não necessariamente a fala, mas o fato da gente se comunicar. Então, é isso que a gente tenta desenvolver, né, na criança com autismo, para que ele realmente possa ganhar o mundo através da comunicação. Doutora Tatiana Vanderlei, eu acho que o que eu vou falar é um fato. A pandemia veio a agravar todos os fatores, né? Lógico, o isolamento e a própria doença e as suas consequências. Para iniciar, como a senhora viu o mundo autista? É lógico que aí se envolve também a família, se envolve a escola. Hoje saiu que o Brasil é campeão mundial em falta de tempo com aulas, ou seja, a aula aqui está vindo lentamente e tardiamente. Já se poderia, segundo os levantamentos, as escolas já eram para estar funcionando. Como a senhora vê isso, doutora? Então, a pandemia, né, ela veio para reconstruir muitas coisas, né, na nossa vida. A gente teve que se readaptar. Não foi diferente na questão das crianças com autismo, né? Que a gente vê que as crianças com TEA, elas precisam de uma rotina, né? E, de repente, essa rotina foi quebrada, nos foi tirada, na verdade. E as crianças com autismo, realmente, elas passaram a ficar em casa, assim como todo o resto do mundo. Só que, em casa, as crianças deixaram de fazer as terapias, né? As crianças deixaram de ir para a escola ver os coleguinhas, as crianças deixaram de ver a avó, deixaram de ver o avô, né? Então, essa reclusão ainda maior, né, das crianças trouxe para elas também muitos prejuízos, né? Crianças que, por exemplo, não estereotipavam tanto, né, não faziam tantos movimentos repetitivos, né, que são as estereotipias, passaram a ter mais estereotipias. Algumas crianças que não tinham comportamentos inadequados, né, autolesivos, né, tipo, por exemplo, se morder, ou heterolesivos, de bater em outras pessoas, passaram a ter, né, fora as regressões também que aconteceram com muitas, porque deixaram de frequentar as terapias. Então, assim, se a gente vê que na população neurotípica, a gente teve inúmeras pessoas, né, que desenvolveram doenças mentais, a gente vê que os transtornos de ansiedade extrapolaram, né? A gente sabe também que ia acometer as nossas crianças com autismo e as famílias, porque a gente teve que ficar muito tempo recluso em casa, sem interagir com o mundo externo, né? Doutora Tatiana, eu tenho certeza que essa pergunta que chegou nesse momento através do código QR é a dúvida de muitos pais nesse momento. Diz o seguinte: como identificar o autismo em uma criança? E aí, doutora? Então, a gente tem alguns critérios, né, de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Doenças. São os CIDzinhos, né, que os médicos colocam nos laudos, nos diagnósticos. Então, para a gente caracterizar, né, e encontrar o diagnóstico, uma hipótese diagnóstica do autismo nas crianças, a gente tem que observar 2 pilares. O primeiro pilar é em relação à comunicação e à interação social. Então, se a criança tem dificuldade na comunicação e na interação social, principalmente com os pares, ou seja, nas crianças da mesma idade, isso já é um alerta, digamos, né? E a outra perninha dessa díade que a gente chama em relação ao autismo é a questão dos comportamentos inadequados, né? E dos movimentos repetitivos, que são as estereotipias. Mas as crianças são diversas, existem graus de autismo. Nem toda criança que tem dificuldade em falar tem autismo, pelo amor de Deus. Então, é um somatório de fatores, através de um olhar multidisciplinar, né, de um neuropediatra, de um fonoaudiólogo, né, de uma terapeuta ocupacional, que vai nos ajudar a dar esse diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Agora, em bebês, a gente já tem que ficar alerta, né,
Porque aquela criancinha que tem 3 meses, chama pelo nome, ela não dá muita atenção. Que tem 8 meses e ainda não faz imitação, né? Ainda não se contextualiza pelo próprio nome no ambiente, ainda não tem aquele sorriso social. Então, são crianças que, desde bebezinhas, que não desenvolvem o balbucio, que é a falinha do bebê, né, de duplicar a sílaba. Então, são fatores nos bebês que a gente tem que ficar atento também. Doutora Tatiana, vamos ver uma pergunta que chegou de forma antecipada para que a doutora possa responder, tendo como tema central o autismo nesse programa que é o 110 Saúde e Marcha. Vamos ver essa pergunta. Diz assim: tem uma filha autista com 3 anos que aprendeu a falar algumas palavras usando um aplicativo. O que a senhora acha da tecnologia nessa área? Quem perguntou foi a Bianca Bárbara, aqui pertinho do bairro do Altiplano. E aí, doutora? Então, assim, quando a gente vai pensar no desenvolvimento infantil, a gente fala muito, eu converso muito com a pediatra, amiga minha, Flávia, que as crianças até 2 anos têm que ter 0 tela. E isso, para a gente aqui, no mundo tecnológico que a gente vive, ainda mais com a pandemia, que as crianças tiveram muito acesso à tela, é uma coisa impensável, muitas vezes, né? Mas, até então, as crianças até 2 anos deveriam não ser expostas a telas. As crianças deveriam estar brincando, trocando experiências com o mundo. No caso da sua filha, Bianca, né? Ela tem 3 anos e ela aprendeu a falar usando algumas palavras do aplicativo, né? Ela aprendeu a falar usando falando palavras através do aplicativo, perdão. A gente tem que ver. Esse aplicativo, sim, ajudou sua filha, né? Afinal, ela desenvolveu algumas palavras. Mas aí a gente tem que ver se essas palavras são apenas ecolalias, ou seja, se ela está apenas repetindo a palavra que ela está ouvindo do aplicativo, ou se essas palavras têm uma função no contexto social da sua criança. Eu sou uma pessoa que só indico aplicativos ou um sistema robusto, né, de comunicação alternativa aumentativa, por exemplo, quando a criança não consegue desenvolver a fala. Então, talvez a sua filha, através até da própria interação com você, da interação com os amiguinhos, ela desenvolva mais essa fala que já iniciou, né, mas que a gente vá devagarinho tirando esse aplicativo e deixando ela mais dentro de um contexto social fora de tela, certo? Doutora, eu estou me lembrando aqui, sempre eu viajo mais dentro, logicamente, do tema, e eu me lembrei agora de uma coisa e eu vou falar para todo o nosso grande público. Eu me lembro de um cidadão que ele, não sei se passa mais, mas ele passava sempre, inclusive perto lá de casa, e ele anunciando um picolé. Ele tem uma garganta que é impressionante. Queria ter aquela garganta, porque quando eu dei muitas aulas, a minha garganta já ficava falhando. Aí, doutor, uma vez eu assisti na televisão, por ele passar sempre, né, nesse tom muito alto, num horário quase que certo, teve um pai de um autista que, se eu não me engano, entrou na justiça, enfim, porque estava vendo o filho dele incomodado. Eu nunca me esqueço que quando eu vi aquela notícia, quando a gente não se coloca na situação do próximo ou do outro, quando eu vi aquela notícia, eu pensei assim, de forma imediata, eu pensei, deixa o rapaz trabalhar, deixa o rapaz gritar. Doutora, depois que eu comecei a estudar mais profundamente o tema, para estar aqui ao lado da senhora, aí justamente eu vi que a gente tem que ver os 2 lados. Não é isso, doutora? Tem que ver os 2 lados. Eu conheço essa criança. Né, conheço a criança. Está vendo que interessante? Realmente, assim, as crianças com autismo, elas têm o que a gente chama de desregulação sensorial, muitas. Então, mais de 90% têm desregulação sensorial. Então, muitas crianças, por exemplo, um barulho que para mim é suportável, para crianças com autismo, determinadas crianças não é. Então, são sensações insuportáveis. Então, essa criança, no caso, que eu conheço, ele era uma criança que estava em casa e, a partir do momento que ele escutava aquele tom de voz, naquela determinada hora do dia, que já tinha uma frequência para acontecer, ela se desregulava completamente.
ela se machucava, ela machucava as pessoas que estavam próximas a ela. E realmente, assim, era muito danoso e doloroso para essa criança viver aquele momento. A gente fala muito isso também em relação aos fogos. Eu não sei, assim, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo veem que, às vezes, existem campanhas, não soltem fogos, tanto por conta dos pets, né, dos animais, que também têm isso, muitas vezes. Meu cachorro, por exemplo, tem aversão. Como, por exemplo, as crianças também com autismo, que por conta disso, dessa desregulação sensorial, dessa hiperacusia, que é uma audição exacerbada, eles se desregulam totalmente. Então, não é frescura, não é besteira. Realmente é o perfil individual daquela criança que não suporta aquele determinado estímulo. E para isso e por isso é que é tão importante o que a gente chama de acomodação sensorial. Por exemplo, no caso dessa criança, a gente orientou que ele usasse um abafador, tipo aqueles fonezinhos de ouvido maiores, né, para abafar um pouquinho mais o barulho externo e ele conseguir assimilar melhor o estímulo. Doutor, é lógico que lendo eu sei que o autismo ele tem toda a graduação, né? Tem os graus de autismo. Aí vamos supor, doutor, eu vou ter que perguntar, num grau bem severo, vamos dizer, de autismo, a senhora acha que com as novas metodologias e principalmente, no meu ponto de vista, com o amor das famílias, isso faz e fará toda uma diferença? E aí, doutora? Faz, com certeza. O autismo, na verdade, ele é tido como um transtorno. Ele é um transtorno, estou vendo as mãozinhas aí na tela, né? Justamente. Ele é assim, multicolorido. Então, ele vai de uma corzinha mais tênue até uma corzinha mais profunda, né? Ou seja, ele vai de um grauzinho mais leve até um grau mais severo. Ele é o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Então, ele tem nuances de TEA para algumas crianças e grau severo e de realmente uma independência muito comprometida. Só que, quanto mais cedo essa criança iniciar a terapia, melhor o prognóstico e a qualidade de vida dessa criança no futuro, né? Óbvio que essa questão do amor, o amor é a mola, né? É a mola do desenvolvimento. Se os pais acreditam, né, no potencial daquela criança, pelo amor que tem a ela, e encontram uma equipe que também está envolvida no amor e é capacitada para tal, esta criança, mesmo com o grau dela de severidade, com certeza, ao longo do processo terapêutico, terá um máximo das suas capacidades avançadas dentro da sua individualidade. Vamos a uma próxima pergunta que chegou. Essa veio de Patos. Nós temos uma audiência muito grande lá com o sinal da TV Master aqui na cidade de Patos. Parece que hoje está até chovendo. Diz assim: normalmente o autista é ansioso e gosta do silêncio. O que fazer para protegê-lo em um mundo cada vez mais nervoso e barulhento? Quem perguntou foi a Marta Machado, da cidade de Patos. E aí, doutora? Então, essa questão do autista ser ansioso e gostar do silêncio é um estereótipo que a gente tem que também estar quebrando, né? O espectro do autismo ele é muito variado. Então, tem criança que suporta, né, o barulho, por exemplo. Tem outras, como o caso dessa criança, né, que se desregula completamente com um barulho muito grande, porque faz parte de um espectro. Então, existe uma variedade muito grande da aceitação desses estímulos externos e internos também, que é a questão da ansiedade. Agora, em relação a esse mundo cada vez mais barulhento e nervoso, eu acho que todos nós, a gente está nesse processo de adaptação constante, né, desse mundo louco que a gente vem vivendo. Mas, como eu disse anteriormente, para as crianças com transtorno do espectro do autismo, onde a gente vê que mais de 90% delas, né, tem algum tipo de desregulação sensorial, o que a gente tem que estar promovendo para essa criança são acomodações sensoriais, adaptações sensoriais. Então, por exemplo, um perfil, uma criança que não aceita muito barulho, a gente poder proporcionar a ela um adaptador, né, um abafador. Uma criança, por exemplo, que gosta muito de pular, de correr de um lado para o outro, que está buscando o que a gente chama na nossa área de propriocepção, precisa perceber mais o corpo dela no espaço.
essa criança pode ter uma adaptação de um coletezinho de peso. Por isso que é tão importante a gente trabalhar em equipe, e em equipe transdisciplinar, porque, na verdade, quem vai orientar em relação a essas adaptações, né, a essas acomodações, é a equipe, junto com a terapeuta ocupacional que vai acompanhar a criança. E nós temos agora, né, faz parte do programa Saúde Master, mais um patrocinador, que é justamente a Clínica de Estética Avançada, doutora Gabriela Brasileiro. Nós temos uma foto aí da doutora, já esteve aqui na bancada que salva vidas do programa Saúde Master, e a clínica da doutora Gabriela Brasileiro, vocês vão passar a conhecer melhor, está aí a doutora, além de belíssima, um ser humano realmente extraordinário, e a clínica da doutora, que fica ali no Ecomedical, no Business, ela faz tratamentos realmente bastante interessantes. Aí são alguns, né, com o uso da toxina botulínica. E aí fala, no caso de rugas, né, expressão, os chamados e famosos pés de galinha, e por aí vai, linhas no nariz, o sorriso gengival, o código de barras, celulites no queixo, ou seja, são vários e vários os procedimentos, tenho certeza, de excelência adotados pela clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Portanto, a partir de agora, e se Deus quiser, num grande tempo, né, duradouro, a doutora aí, ó, nas aplicações da doutora, e realmente é uma pessoa maravilhosa, está cuidando também de mim, ó. Aqui essas minhas expressões, vocês vão ver que aos poucos eu vou ficar mais bonito ainda, e aí vem o endereço, né, para agendar o horário na clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Tem aí o horário, os dias de atendimento, fica ali na rua Antônio Rabelo Júnior, 161, mais precisamente no Eco Business Center, na sala 212. E aí tem o telefone aí direto para marcar, para agendar, o 99813 3677. Portanto, muito obrigado, a confiança realmente que o programa Saúde Master vem conquistando com a sua qualidade editorial. Portanto, agradeço também a todos que contribuem para esse sucesso aqui, a produção também da Verônica Amorim. Doutora Tatiana, vamos a mais uma pergunta que chegou através dos nossos variados meios de comunicação. Vamos ver quem pergunta. Com certeza o nosso público é muito inteligente. Diz assim: crianças com autismo gostam e precisam de rotinas que foi totalmente alterada com a Covid. O que fazer? Como minimizar esse dano? Foi o Bosco Amâncio, esse bairro, se eu não me engano, é lá em Campina Grande, é o bairro da Bela Vista. E aí, doutora? Então, como a gente falou, né, essa questão da pandemia, ela tirou todo mundo, né, da rotina, né? As crianças saíram da sala de aula, os pais passaram a fazer home office, e realmente a gente viu, né, que a dinâmica de vida das famílias das crianças com TEA também mudou muito. O que a gente orienta? Que os pais, né, brinquem com seus filhos, que peçam orientações às terapeutas que acompanham o caso, né, os conselhos, né, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de psicopedagogia. Eles permitiram as teleconsultas, né? Então, durante um período, eu, por exemplo, eu passei muito tempo também, não tanto tempo, né? Porque os pacientes realmente precisaram que eu me encorajasse a voltar a atender, mesmo no início da pandemia. Mas eu, durante um período, né, fiz teleconsultas. Eu não podia sair de casa, meus pacientes também não podiam. E aí eu orientava muito as famílias a como, né, estimular a criança naquela determinada área, no caso a minha de fonoaudiologia. Então, essa questão da quebra de rotinas é um fator muito importante, né,
na regressão, muitas vezes, de evolução de crianças com autismo. Então, o que a gente pode orientar é que vocês, pais em casa, possam criar também uma rotina com os filhos de vocês. As crianças com autismo, muitas delas, a depender do perfil, elas gostam muito de rotinas visuais, né? Para elas é mais fácil de assimilar, porque dá previsibilidade. Elas começam a entender o que vem depois. Então, você pode brincar com o seu filho, você mostrar que quando ele acorda, ele vai tomar café da manhã, que quando ele toma o café da manhã, por exemplo, ele vai brincar, e depois que ele vai brincar, ele vai tirar um cochilo. Então, você pode fazer isso em figuras também para o seu filho. Mas eu sempre, as crianças, como eu falo, elas estão num transtorno do espectro. Então, elas são muito diferentes umas das outras. Então, é muito importante que as famílias, né, peçam orientações à equipe terapêutica que acompanha a criança, para que as orientações diretivas para aquele serzinho ali, especificamente, sejam dadas. Eu sei, doutora, estão perguntando muito aqui, eu fui citar e eu vou mostrar justamente essas séries, né, que eu praticamente acabei de assistir. Eu queria que o Gil aí, eu capturei, né, as telas principais. Esse seriado aí, ele acabou agora, parece que vai ser o fim, doutor. Eu fiquei até triste com a 4ª temporada, é da Netflix, Atypical. É extraordinário. Doutora, é lógico, essa criança aí, ou seja, esse adolescente, né, que fez esse papel aí maravilhoso, eu tive lendo e tudo, ele chega a entrar na universidade, a se formar. Doutora, como é que a senhora vê esse tipo de filme ou de série e se isso representa uma realidade mesmo? E aí, doutora? Amo essa série. Atypical. É um adolescente, né, que está inserido na escola, né, que depois ele é inserido no mercado de trabalho. Ele trabalha junto com um amigo, né, eu acho que é numa locadora. Verdade, né? Verdade. E assim, ele é muito independente. Então, a gente vê, não é um autismo severo, o autismo que ele apresenta, né? Ele é totalmente independente, mas ele tem o perfil dele de autista, né? Ele não gosta muito de barulho, ele usa muito um fone de ouvido, Verdade. ele pega ônibus, né? Para se deslocar de casa para o trabalho. Ele tem uma família problemática, né? Que quem não tem, né? Uma família problemática. Ele lida de uma forma tranquila dentro desse relacionamento. Tem uma mãe super protetora demais, uma irmã que ajuda muito ele. Então, assim, são famílias que a gente está acostumado a ver, né? E tem uma pessoa que tem um transtorno do espectro do autismo. Mas que, por exemplo, quando está dentro de um ônibus, que ele passa por algum momento de ansiedade, de nervosismo, ele entra num padrão de estereotipia, que é justamente ele tentando se regular, ele tentando manter a calma, executando aquele movimento, para ver se ele consegue se reconectar com o que está acontecendo, porque tirou ele do eixo. Então, a gente percebe que essas particularidades vão existir sempre nas pessoas que têm um transtorno do espectro, mas eles conseguem, obviamente, a depender do grau de severidade de cada um, serem incluídos, sim, no mercado de trabalho, na escola, casar, ter filho, constituir família. Fábio, eu vou lhe dar um testemunho aqui, né? Não, doutora. De eu atendo muitas crianças, eu sou fonoaudióloga há 20 anos. Certo. E eu recebo muitos pais que se dizem autistas, né? Depois que tiveram um filho com autismo. Então, assim, eu não esqueço nunca uma anamnese que eu fiz com um pai e uma mãe, e a menininha deles lá comigo, e aí ele disse, doutora, eu percebi que eu tenho autismo por causa do autismo da minha filha. Ou seja, é um homem concursado, né, que casou, teve filho, né, e aí é uma pessoa plena, que tem uma vida plena em sociedade, e se percebeu autista porque teve uma filha realmente com autismo. Mas ele vai para a clínica e ele usa o fone dele, faz as atividades dele, lê o livro dele, depois ele vai embora. Ele disse, é o meu jeito, é assim. Então, assim, eu acho massa quando eu vejo esse tipo de situação, que as pessoas
podem ser incluídas, sim, né, a depender do seu perfil na sociedade. E esse caso desse pai é um. Muito interessante. Eu gostei muito da opinião da doutora, porque eu fiquei encantado com esse seriado. É aquele seriado que, se você puder, as 4 temporadas, cerca de 40 capítulos, você quer assistir todos de uma só vez, ou seja, você quer assistir de forma seguida. Mas eu tenho outra indicação aí, doutora, muito interessante. Eu também assisti, esse está apenas na primeira temporada, Gil, na sequência, esse aí, A Caminho do Céu. É incrível também porque o autista, em várias cenas, ele percebe situações que ninguém percebeu. Por exemplo, houve um crime e a partir dali ele percebeu naquele cenário uma situação que a polícia concluiu o inquérito e não percebeu. Eu fiquei fascinado, é apenas a primeira temporada e assim, eu indico plenamente a todos os telespectadores. Doutora, é um universo assim. Aí, doutora, aproveitando, são tantas as perguntas que estão chegando, eu tenho certeza, eu vou ter a senhora aqui, eu faço questão, doutora, por outras vezes. Tem uma pergunta aqui que está vindo, foi até alvo de várias colocações, e eu quero muito a opinião da senhora. No caso de uma escola, uma criança autista, se precisa necessariamente termos escola específica ou salas de aula específicas para autistas, ou seria uma convivência, vamos dizer, pedagógica natural? E aí, doutora? E aí que esse tema é bem, né? É verdade. É bem profundo. É verdade. Mas a gente tem que pensar na nossa Constituição Federal de 88, né? Que diz que toda criança tem direito à educação, né? A gente sabe que a Constituição é garantista, então todo mundo tem direito à educação, ao lazer, à saúde. Então, dentro do artigo 5º, né, da Constituição, a gente vê que toda criança tem direito à educação, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é a mesma coisa. O que precisa ser feito é as escolas estarem preparadas para receber essas crianças. Antigamente, a gente tinha as escolas especiais, né? Que eram escolas onde os deficientes estudavam dentro dessas escolas. E eles ficavam à margem, né, do restante das crianças. Então, eles conviviam só com crianças neuroatípicas e as crianças neurotípicas só conviviam entre elas. Então, não existia essa diversidade. E o mundo é diverso. Então, eu sou contra, particularmente, as escolas restritivas, as escolas especiais, só para pessoas com deficiência. Eu acho que as crianças têm que ser incluídas, sim, dentro do ensino regular, dentro das escolas regulares, porém, elas precisam ter um acompanhamento diferenciado dentro das dificuldades delas, ou seja, elas precisam ter oferecidas pelas escolas um acompanhante. Isso também está na lei. Existe uma lei, a Lei Berenice Piana, que é uma mãe de um autista que conseguiu, né, existe a lei que garante que as crianças, dentro das escolas regulares, têm direito a ter, não é um mediador e não é um cuidador, é um acompanhante que vai ajudar essa criança no sentido dela acompanhar o currículo pedagógico ditado, né, pela escola que a criança está inserida. Então, ela vai ser, digamos assim, um auxiliar daquela criança individualizada diante da professora. A professora é a líder da turma, mas a criança precisa ter aquela acompanhante ali para ajudá-la, né, para direcioná-la nas atividades, na socialização com outras crianças. E isso é um direito e é uma obrigação que as escolas têm que oferecer para as crianças. Até porque a escola não pode negar matrícula de criança qualquer com deficiência. Só lembrando, essa pergunta, essa colocação muito inteligente, agradecendo, também foi feito pela Maria Petrucci. Doutora, eu vou ter que fazer aqui no Saúde Master um seriado com a senhora, para a gente conversar. É uma loucura, realmente assim, eu não sou de me impressionar, mas a quantidade de perguntas, doutora, de dúvidas. Lógico, nós temos um tempo, que é o maior tempo da TV brasileira para um programa de saúde, a gente está chegando quase no final. E um detalhe,
Se você pensa agora em reformar o seu ambiente médico hospitalar, nós temos um escritório que patrocina o programa, um escritório de arquitetura, está aí aparecendo as arquitetas, a Rosivânia Freitas e a Vanessa, e elas são especializadas em arquitetura médico-hospitalar. Vocês estão vendo alguns ambientes, são ambientes belos e, lógico, com muita qualidade e dentro de todo um conceito, tanto tecnológico, mas também seguindo as diretrizes, as regras, os parâmetros, os protocolos que regem a área de saúde. Portanto, se você pensar numa reforma ou construção no ambiente médico-hospitalar, você só pode pensar na Paraíba ou em outros estados, na ArcMaisMed. Vai aparecer novamente aí o telefone na tela inicial com as duas arquitetas e vocês podem entrar em contato, tá aí o 99332 3002. Portanto, pensou em arquitetura médico-hospitalar, pensou em ArcMaisMed. Doutora Tatiana, a gente chegou no final do programa Saúde Master, mas vou reiterar. A gente já vai ver realmente uma nova data. A gente tem conseguido manter geralmente um mês de programas agendados. Mas, doutora, eu faço questão, eu quero contar com a senhora. Eu sei que a habilidade da senhora, o conhecimento é uma coisa impressionante dessa área. Eu estou observando também, a senhora veio com... É o esposo da senhora, que está aqui também. Ele é da área também de saúde, da área... Na verdade, ele é meu sócio, né? Nós sócio? Nós temos uma clínica aqui em João Pessoa e em Campina Grande também, que se chama Fono com Amor. E nós somos sócios. Nós temos 5 unidades, né? E a gente está indo para a 6ª. Doutora, eu olhei, lógico, a estrutura da senhora é um negócio impressionante. A gente começa a ver. Aí eu visitei. Eu queria que a senhora dissesse o Instagram... Sim. Ou seja, o telefone, a senhora pode ficar à vontade. Tá, nosso Instagram é Fono com Amor JP, né? E somos uma clínica transdisciplinar, né? A gente tem toda a equipe, fono, físio, TO, psicopedagoga, natação, musicalização. Se eu não disser todo mundo, as meninas vão ficar com raiva de mim. Temos acompanhantes terapêuticos, que são as ATs que vão nas escolas das crianças, que vão em casa, né? Enfim. Mas somos uma clínica especializada em desenvolvimento neuroatípico, digamos assim. E a maior parte da nossa clientela são crianças com autismo. E tem o meu Instagram também, que é o Tati_Vanderlei, que é o meu pessoal e profissional. Doutora Tatiana Vanderlei, assim, muito obrigado, de coração, a audiência, eu tenho que agradecer demais. Estão dizendo aqui, Fábio, não acaba o programa, não acaba. Mas realmente chegamos no nosso horário. Fiquem com Deus, não percam os grandes programas que nós teremos aí na sequência. Já avisei, vou abrir o próximo programa, aqui vai ter coruja, vai ter gavião e vocês entenderão. Fiquem com Deus e até a edição 111 do programa Saúde Master.